Hello, oitavo ano! How are you doing? Bom, nas nossas últimas videoaulas, o teacher falou para vocês que a gente vai estudar um novo tempo verbal chamado Present Perfect, que significa presente perfeito. E aí, na nossa última aula, o teacher falou também com vocês quando esse tempo verbal pode ser utilizado. Na verdade, guys, existem vários tipos, vários usos desse tempo verbal. Ele pode ser utilizado em várias situações. O teacher só trouxe duas situações delas. Por exemplo, o present perfect pode ser utilizado para declarar uma ação que se iniciou no passado, porém ela chega até o presente, tá? E também pode ser utilizado para falar sobre uma ação já praticada no passado, porém não sabemos quando essa ação aconteceu. Exemplo em português, do primeiro uso. Eu moro no Japão desde 2014. Eu tenho uma ação que foi iniciada no passado e que chega até o presente, porque eu não deixei de morar no Japão. Eu moro lá desde 2014, tá? Então, se a gente fosse falar essa frase no inglês, ficaria I have lived in Japan since 2014. Eu tenho morado no Japão desde 2014. E o outro uso é para falar sobre ações relacionadas ao passado. A gente já concluiu essa ação, porém a gente não deixa claro quando essa ação foi praticada. Por exemplo, eu fui ao cinema. Quando que eu fui ao cinema? Eu não estou deixando essa ação clara, definida, né? Mas eu sei que eu fui ao cinema. Então, nesse caso, a gente utiliza o verbo no present perfect. A frase ficaria da seguinte forma: I have gone to the cinema. I have gone to the cinema. E aí, o que é interessante falar da estrutura do present perfect é que esse tempo verbal, ele possui as frases afirmativa, negativa e interrogativa como todos os outros tempos verbais, tá? Porém, esse tempo verbal ele possui verbo auxiliar e o verbo principal. O verbo auxiliar é o verbo to have, que pode ser have e pode ser has. Depende do sujeito. Se o sujeito da minha frase for he, she ou it, vai ser o has. Se não for, vai ser o have. E o outro verbo, que é o verbo principal, ele tem que estar no particípio passado. Aí a gente vai lembrar lá do ano passado, onde estudamos o simple past, o passado simples dos verbos regulares. Qual é a característica de um verbo regular? É que ele, no passado simples, ele termina em ed. E no present perfect, a gente vai precisar desses verbos regulares também. Então, no presente perfeito, a gente vai ter o verbo auxiliar, que pode ser have ou has, a depender do sujeito. E também podemos ter o verbo principal terminando em ed, quando esse verbo for regular. Tá certo? Que é o primeiro tipo de verbo que a gente vai trabalhar no presente perfeito. O que é que o teacher quer que vocês façam? Vocês vão fazer uma pesquisa, tá? Procurando os outros usos do tempo verbal present perfect. O teacher trouxe 2 e vocês vão ver quais são os outros. Escreve aí direitinho em quais outras situações a gente pode utilizar o present perfect. Quero também que vocês me digam como é uma frase afirmativa, negativa e interrogativa nesse tempo verbal. Como nós fazemos para negar e perguntar, por exemplo? Né? Quais verbos nós utilizamos para fazer isso? É o verbo auxiliar? É o verbo principal? E aí vocês vão fazer essa pesquisa. Então, na nossa próxima aula será a nossa primeira live. E nessa live a gente vai tirar todas essas dúvidas, tá certo? Mas eu preciso da pesquisa de vocês, porque a gente vai bater um papo, na verdade. Eu não vou explicar o conteúdo todo, né? A gente vai conversando sobre o conteúdo, de acordo com a pesquisa que vocês fizeram e também de acordo com as dúvidas que vocês tiverem. Aí o teacher vai tirando as dúvidas, vai fazendo os ajustes, trazendo novas informações sobre o presente perfeito, tá bom? Então vocês vão fazer essa pesquisa
para o nosso próximo encontro, que será a nossa live, tá certo? Bons estudos, bye bye!